abre a sua Bíblia, por favor. Vamos finalmente à palavra. Em Amós. Amós capítulo 9. De 11 a 15, amém? Quem achou, diga glória a Deus. Bendito o meu celular, diga, bendigo o meu celular. É que meu Deus sabe, cadê irmãzinha, cadê o seu celular? Hein? Cadê a leitura, irmãzinha? Não tem não? Amós capítulo 9, versículo de 11 a 15. Diz assim a palavra: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Pai de bondade, nós louvamos o teu nome por esta palavra, e eu sei, meu Pai, que é do teu propósito que ela seja ministrada nesse tempo, nesta hora, nesta noite. Por isso eu peço, Espírito Santo, cerca com os teus anjos este lugar, para que nenhuma distração, nenhum cansaço, nenhum aborrecimento possa nos roubar a oportunidade de entendermos a tua vontade, meu Pai. Eu te agradeço, meu Pai, que a tua palavra caia no nosso coração e transforme o nosso coração, que faça diferença no nosso coração, em o nome de Jesus. Amém, igreja? Irmãos, de uma semana para cá, Amós veio à minha mente, as minhas experiências com o dia a dia da igreja. A gente conversou com alguns irmãos sobre Amós, até naquele dia da intercessão, né? E isso ficou no meu coração como algo que eu devia falar para a igreja. Amós é uma pessoa muito importante, é um profeta muito importante pessoalmente para mim, porque traz alguns ensinamentos para a minha vida. Amós viveu numa cidadezinha pequenininha chamada Tecoa, a 16 quilômetros de Jerusalém, um lugar de roça. Viveu da roça. E todos nós, ou pelo menos uma boa maioria daqui, somos da roça, amém? É isso aí. Viemos de lugares pequenos, né, onde as pessoas conhecem as pessoas pelo nome, e as pessoas estão sempre ajudando as outras, o modo de falar, tem sotaque, etc. E Amós, ele era da região de Judá, da tribo de Judá. E ele é chamado por Deus para pregar a Israel. E ele vai pregar a Israel num período de grande prosperidade de Israel. Ele vai levar a palavra para Israel num período em que Israel está absolutamente feliz. E ele é chamado, sendo ele apenas um homem do campo. Ele é boieiro, um vaqueiro, um criador de animais. Não chega a ser um pastor. Ele era o proprietário, ele era alguém que tinha algum recurso. E ele é levantado por Deus, por quê? Por que Deus escolhe Amós, um homem que não tinha estirpe de profeta, não tinha linhagem real, um homem que não tinha nada com os sacerdotes e profetas da época? Por quê? Porque Deus estava cansado do discurso falso dos profetas de Israel.
Israel estava feliz, porque a abundância de bens materiais lhes indicava enganosamente que estava tudo bem. Então os profetas estavam felizes, estavam engordando, todo mundo estava contente, mas Deus não estava contente, porque Deus não queria exatamente aquele tipo de vida pecaminosa que Israel estava vivendo. Porque nem sempre prosperidade é sinônimo de santidade. Para te falar a verdade, quase sempre é o contrário. Às vezes a gente tem no mundo atual a impressão de que quando há prosperidade é porque a pessoa está debaixo de bênção. Não é verdade? Fala assim, fulano está passando por uma luta, deve estar pecado, tem pecado aí. Deve ter pecado. E eu quero falar para você que exatamente o contrário está acontecendo em Amós. Deus levanta Amós como um profeta, sendo ele um homem do campo, sem nenhuma linhagem genealógica. Ele foi levantado porque Deus queria um homem justo para pregar a sua vontade àquele povo corrompido de Israel. E eu quero falar para você, hoje Deus quer levantar também nesta cidade homens justos que não tenham linhagem profética, linhagem sacerdotal, mas que sejam homens e mulheres de visão profética. Amém? Porque o chamado não vem daqueles que me formam. O chamado vem daquele que está acima de todos nós e que conhece quem nós somos. Né? Amós tem algumas características. No texto aqui, no versículo 7, no capítulo 7, versículo 14, você vai encontrar uma palavra interessante dele. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoro. Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Quem chama não é o reitor do seminário. Quem chama não é o dirigente da congregação. Quem chama é o Senhor. E há um chamado de Deus sobre este lugar. Amém? Por isso que Amós mexe com o meu coração. Porque o Senhor, ele resolveu levantar este lugar, esta igreja, como um sinal de contradição ao que está acontecendo hoje. Para que nós pudéssemos ser um sinal para que as pessoas compreendam que prosperidade não é exatamente o sinônimo de cumpridor da vontade de Deus. Antes, o Senhor quer que nós tenhamos uma vida reta, ainda que modesta. Amém? Há também no versículo, em sequência, Amós coloca que ele via as mensagens. Ele via. Ele entendia o que Deus queria e ele via as mensagens. Porque era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Quem pode deter um homem desse, amigo? Quem pode deter um homem que está movido pelo Espírito Santo? Ninguém. Quem pode dizer, você não vai falar? Quem vai dar ordem àquele que foi chamado por Deus? Ninguém. Eu posso ter 5 anos, 10 anos, 500 anos de seminário. Mas quando o Senhor me falta, quando me faltar a unção, me faltou tudo. Quando me faltar a presença do Todo-Poderoso, me faltou tudo. E nós estamos reunidos aqui porque somos congregados do Senhor. Nós não estamos congregando aqui porque há uma sabedoria que está envolvendo a vida do pastor. Não, de todos aqui o pastor é o menor. Mas é o menor que está olhando e falando assim, Deus tem dado visão ao meu coração. Amós foi pregar em Israel. Por que ele não ficou em Judá? As pessoas falam assim, volta para a sua terra, homem de Deus. Para de falar aqui, está todo mundo satisfeito, só você não está. Não. Por mim, Amós fala, por mim, interesse nenhum eu teria de estar pregando Israel. Eu estou aqui porque Deus não está satisfeito com Israel. E essa palavra, ela é constrangedora. Porque nós estamos sendo educados numa geração
que aprendeu que a bênção de Deus, ela é demonstrável pela vida da pessoa. Os grandes são aqueles que estão deleitando-se numa unção. E eu quero falar para você que não é verdade. Não é verdade. Em meio a grandes dificuldades, tenho pregado o Evangelho de Jesus. Em meio a grande luta, tenho pregado o Evangelho de Jesus. Isso significa que eu me irmano com todas as pessoas que estão pelo mundo pregando o Evangelho de Jesus com muita luta, de frente a uma sociedade que quer nos convencer de que riqueza responde por algo na nossa vida, e não responde. Provérbios 30, versículos 7 a 9, diz assim: peço-te, Senhor, que não me negues duas coisas antes de morrer. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me apenas o pão de cada dia, para que na fartura não te negue e diga, quem é o Senhor? Ou empobrecendo, eu não venha furtar e profane o nome de Deus. O que eu peço ao Senhor? Que Ele me dê aquilo que me é necessário para viver. Para que eu não use de subterfúgios, de formas enganadoras para enriquecer. Antes, cada um de nós tenha esse compromisso de reconhecer aquilo que Deus está fazendo, porque Deus está suprindo a nossa vida de coisas necessárias. Coisas necessárias são mais importantes que coisas úteis para você. O que é necessário na sua vida? Quais são as coisas necessárias? Você sabe que um abraço que você receba de alguém, da esposa, do filho, do marido, isso é mais necessário e não útil. Perceber o amor de alguém é mais necessário que útil. Utilidade são coisas mecânicas que você consegue com garfo, faca, parafuso, prego. Mas você não é garfo, faca, parafuso, prego. Nas mãos de Deus, você é filho de Deus. Deus não quer apenas que você seja usado por um propósito distante. Não. Deus quer passear com você pelo jardim. Amém? Fala assim, Deus quer passear comigo. E é isso que Deus quer. Você pega a palavra que está em Gênesis 1, versículos de 1 a 3, diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas. Irmãos, aquilo tudo estava abandonado, estava tudo triste, tudo escuro, sem luz, sem presença divina. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí o versículo 8, então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente no Éden e colocou ali o homem que havia formado. Deus preparou um jardim. O projeto de Deus para mim e para você era jardim. Eu me lembro na casa da minha avó tinha um grande carinho, ao lado da casa tinha um jardim. Todas as manhãs a minha avó ia lá cuidar das flores, ela conhecia, ela fazia um negócio, ela colocava um enxertozinho nas roseiras e mudava a cor das flores, fazia umas coisas assim que a gente olhava e falava assim, caramba, que coisa interessante, Deus queria passear com a gente nos jardins, tanto quanto eu queria passear com a minha avó naquele jardim. Ela ficava, essa planta é isso, assim, assado. Você nunca pode mexer nessa aqui, que é venenosa. Ela conhecia do jardim, como Deus conhecia do jardim, e falou, não pode fazer isso. E o pecado me tirou do jardim. O pecado me tirou do jardim. O pecado fez com que nós estivéssemos aqui hoje. Quando a palavra diz que o mundo jaz no maligno, é porque nós estamos dentro de um poço de desgraça, de coisas ruins acontecendo, num universo que tem por reino o pecado. Satanás tem escravizado muitas pessoas, e o que é que nós queremos reaprender, redescobrir, através da pregação? Que aquilo que Deus quer dar para nós, já está sendo preparado por Jesus. Amém? Irmãos, Deus ama você tremendamente e Ele tem feito tudo para trazer você de volta para o jardim. Deus quer você de volta. Deus não abriu mão da sua vida. Olha, não sei se você já teve essa experiência de sonhar com uma coisa muito ruim, já teve?
sonhar e acordar e falar assim, ai, graças a Deus, é sonho. Já teve isso? Né? A gente às vezes está dormindo no lugar, acorda. Você fala assim, meu Deus, que sonho horrível que eu tive. Aí você fala assim, graças a Deus era um sonho. Irmãos, quando nós estivermos junto de Deus no jardim, quando você chegar na porta da sua casa, na Jerusalém Celeste, que você cumprimentar as pessoas, Pastor Francisco! Ei, glória, irmão! Aí eu vou falar assim, ô irmão Marco, tem o caldo aí? Né? Eu vou falar, tem aqui. Vem logo, tem um monte de anjo aqui. Não sabia que esse povo comia. Está lá feliz. Quando você estiver lá, que a gente estiver feliz da vida, passeando pelas ruas de ouro, que você estiver ouvindo a voz do Rafael, eu te adorarei. Aí você fala assim, eu conheço a voz. O Rafael lá da igreja, não para de cantar. Não para de cantar. Você vai passar por aqueles lugares, Deus vai estar caminhando com a gente, você vai ouvir música, os anjos, a glória de Deus por todo lugar, e fala assim, nunca mais eu quero sair daqui. Aí alguém vai falar assim, lembra aqui? Aí você vai falar assim, meu Deus, não lembra daquilo não, pelo amor de Deus. Porque o grande pesadelo é esse momento agora. O grande pesadelo é esse momento. Momento de dor, de sofrimento. A palavra diz que quando a terra geme como se estivesse num parto. Assim a nossa vida também como se estivesse num parto. A hora de nascer algo novo. Algo novo. Algo novo. Vem o Miguel aí, glória a Deus. Você pode falar, glória a Deus. Glória a Deus. É isso. É essa hora que está todo mundo em expectativa. Todo mundo olha para Fábio e fala assim, eu vou pegar esse neném. Você está vendo? Todo mundo na expectativa. Deus está olhando para cá exatamente assim. Pastor, o que eu posso fazer? Nada. Sabe o que Deus pede que você faça? Eu vou criar um orfanato, eu vou fazer... Deus não quer que você faça nada. A história que você vai encontrar em Marcos capítulo 10 diz que um jovem rico chegou perto de Jesus e falou assim, Rabi, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer? Jesus falou assim, cumpre os mandamentos. Aí ele virou para Jesus e falou, mas isso aí eu já faço. Isso aí eu já faço. Me diz uma outra coisa. Prepotência. Aí Jesus, na sabedoria de Deus, porque nós também somos assim. A gente acha que a gente... eu já faço essas coisas na igreja. Eu sou... na igreja... Jesus olhou para ele e falou assim, vai, você cumpre os mandamentos. Eu cumpro, Jesus, faço tudo. Então faz o seguinte comigo. Vai, vende tudo que você tem e me segue. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Aí o jovem ficou triste, porque ele não queria fazer isso. E ficou triste porque ele aprendeu assim, eu não cumpro nem o primeiro mandamento. Jesus deu uma estocadinha nele assim, pois eu vou pegar o seu fígado agora. E ele ficou... Aí, os discípulos ficaram todos assim, Senhor, mas se tem que fazer tudo isso, quem é que pode ser salvo? Pergunta dos discípulos, quem é que vai se salvar? Homem nenhum. Jesus falou, há coisas que aos homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Sabe por quê? Porque você não podia pagar o preço da sua própria remissão. Porque você era o devedor de si mesmo. Eu era devedor de mim mesmo. Eu nasci no ventre do pecado. E a minha mãe me concebeu no pecado. A geração de pecado vem desde Adão. Mas o Pai, que a palavra diz que me amou e que te ama, e nos ama de uma forma tão pessoal, ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que Jesus está nos ensinando hoje. Qual é o preço do ingresso para entrar no reino, no jardim do Pai? É o preço do sangue de Jesus. Amém? E isso passa, irmãos, por um quebrantamento de coração.
Porque Deus resiste ao soberbo. Deus não resiste ao coração quebrantado, a palavra diz, mas resiste ao coração soberbo. Se você pegar a sua Bíblia em Lucas capítulo 18, você pode abrir a sua Bíblia, Lucas capítulo 18, em homenagem ao nosso querido, amado filho Lucas, e ao nosso outro querido filho Lucas Ginucci. Já falei aqui, vou falar uma coisa aqui, você vai dar um glória a Deus. Essa semana eu pretendo dar um presente ao Lucas Ginucci. Fala, glória a Deus. Ouviu, Lucas? Amém? Glória a Deus. Isso aí. Capítulo 10. Capítulo 18, versículo 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano cabeçudo que está aqui ao meu lado. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Você pode falar: glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus que não te escolheu pelo que você é, mas te escolheu pelo que Ele quer que você seja. E pela graça você é quem você é. E a graça foi abundante na sua vida, não porque você tenha maior capacidade. Não é porque você é um grande pregador, não é porque você é um grande estudioso. Eu entendo da palavra, eu sei falar todos os versículos da palavra, eu sou um profeta do Senhor, eu canto, eu toco, eu sou um cara que as multidões acompanham. Deus repudia isso. Deus na palavra diz assim: estou farto das suas festas, estou enjoado dessas suas festas, porque eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Eu quero misericórdia, eu quero amor, eu quero que vocês se congreguem com amor, como família, cada um pisando no pé do outro, cada um esbarrando no outro, sabendo que nós somos humanos e pecadores, mas sobre nós está a graça do Deus vivo. Jesus veio para resgate, para restauração. Não é porque nós somos grandes. Deuteronômio capítulo 7, versículo de 7 a 10, a palavra diz: o Senhor não se agradou de vós, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos, pois éreis menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da escravidão, da mão do faraó, rei do Egito, porque vos amou e quis manter o juramento que havia feito a vossos pais. Deus trouxe você para cá, sendo você pecador, porque o Senhor te amou, me amou, olhou para mim com misericórdia, olhou para mim e falou assim: ele é meu filho, ele está coberto com vestes do Cordeiro. Eu não consigo ver os pecados dele, eu só vejo as vestes do Cordeiro. E o coração de Deus quer que todos sejam salvos, quer trazer todos à salvação. Irmãos, a gente não tem ideia de Deus. Cada vez mais eu me convenço que a nossa mediocridade espiritual, ela acaba sujando o manto de Deus. Nós não temos ideia de Deus. Deus, se pudesse ser comparado, ele não seria menor que todo o universo. Ele não é mensurável pelas nossas leis, pelas nossas regras. Deus é amor, a palavra diz, porque ele deu a sua misericórdia até nós. E se eu sou filho da misericórdia de Deus, se eu sou resposta da misericórdia de Deus, é impossível que eu tenha um ministério dentro da igreja que não seja de misericórdia. É impossível que eu olhe para outra pessoa e que não fale assim: em nome de Jesus, você é quem você é e eu sou quem eu sou
pela graça nós fomos salvos. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus para que ninguém se exalte. Amós foi pregar exatamente para um povo que estava ensoberbado, orgulhoso, vaidoso, cheio de riqueza, para falar assim, é o tempo do Senhor. O tempo de você quebrantar o seu coração, porque as riquezas terrenas que vocês têm não respondem espiritualmente por quem vocês deviam ser. Israel estava vivendo em pecado, ricos e em pecado. E aí eu pego, irmãos, uma passagem que está em Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, versículo de 1 a 8, diz assim, no lado direito de quem estava sentado no trono. Olha o cenário que está sendo desenhado, irmãos, porque, deixa eu te falar, você está vivendo um tempo que não existe para Deus. Você está vivendo um tempo que não existe para os anjos. Porque tudo que foi, e tudo que devia ser, já está acontecendo. Então, esse cenário aqui, presta atenção, no lado direito de quem estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, clamando em alta voz. Irmãos, esse anjo forte, clamando em alta voz, isso deve ser uma voz estrondorosa no lugar. E ele grita, quem é digno de abrir o livro e de romper seus selos? Tinha que abrir o livro e romper os selos. Mas todos nós estávamos olhando para aquele anjo no tempo final, no dia do Senhor. Todos nós olhávamos em expectativa. E o anjo fala assim, tem alguém aqui que pode abrir esse livro? Porque se eu não puder abrir esse livro, vai todo mundo para o inferno. Tem alguém aqui que pode quebrar o selo? E eu ficava olhando para um lado, falando assim, Rafael, vai lá. Eu não posso ir não, pastor. Igor, vai lá. Quem é que vai fazer isso? A palavra diz, vi também, mas do céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. Eu chorava muito, pois ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Irmãos, era o momento crucial da condenação. O diabo estava acusando, falando assim, tá na hora. Irmãos, a palavra diz assim, eu chorava muito. Então um dos anciãos me disse, não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso vi em pé entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Você pode falar, glória a Deus. O leão da tribo de Judá, ele chega e abre o livro, que é a resposta. E nesse livro, quando ele abriu, ele foi lá na letra F. Estava lá, Francisco. Eu. Não Chico, Francisco. Entra. Achei o seu livro, o seu nomezinho aqui. E foi passando. E cada nome era, glória a Deus, ai meu Deus, estava todo borrado, já estava morrendo de medo. Sabe o que é aquilo, irmão? Multidões. E você imagina o medo, pessoas que não acreditaram em Jesus, deviam dizer, isso é verdade, me ferrou. A Dilma, Lula, estão ferrados, menino, tem algum ministro aí? Irmãos, abriu o livro, Cordeiro de Deus.
aquele de quem falou, João falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que nos reuniu aqui, aquele que tem poder para mudar a sua vida, aquele que tem palavra para a sua vida. Ele pegou e abriu o livro e falou, eis o dia do Senhor. No meio daquela multidão, alguém chegou no meu ouvido e falou, pastor, está tremendo, pastor. Pastor, eu decorei uma frase. Não, para, por favor, estou morrendo de medo. Pastor, eu decorei uma frase do Evangelho. Deixa eu falar ela. Meu amigo, eu estou morrendo de medo. Ninguém consegue abrir aquele livro. Não entende? Pastor, eu falei, fala então, meu filho. É João 14, pastor. João 14, 1:4. Fala, meu filho, você decorou, fala. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Eu vou olhar e falar assim, glória a Deus! Glória a Deus! Irmãos, palavra que está em Hebreus, para terminar. Hebreus, capítulo 11, versículos de 7 a 13. Porque o caminho foi dado a todas as gerações. Nós somos a geração da revelação. Nós somos a geração do Cordeiro, a dinastia do leão de Judá. Nós somos aqueles que sabem porque têm visto. E o que tem sido pregado é o que vai acontecer. Abraão saiu da sua terra sem saber para onde. A palavra que está em Hebreus 11, versículos 7 a 13 diz assim, pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam. Por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Ele construiu para salvar a sua família. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem sequer saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Portanto, também de um homem já sem vigor físico, nasceu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e incontável como a areia da praia do mar. Todos esses morreram, mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Amém? Homens que viram de longe a cidade do Eterno. Abraão que partiu sem saber para onde, que não possuiu nada, que não viu nada acontecer, mas quando ele olhava, ele falava assim, eu sei que o Senhor tem me conduzido para uma terra onde mana leite e mel. Eu sei que as gerações que vão estar, somos filhos de Abraão, geração de filhos de Abraão, santificados, justificados no sangue de Jesus. E Amós está falando que o dia do Senhor é o dia da restauração, irmãos. O dia em que o Senhor vai restaurar o trono de Davi, o dia que o Senhor vai restaurar, unificar todos os povos da terra, não mais Israel e Judá, não mais apenas um povo A, B ou C, mas todos os povos que proclamaram Jesus como seu Senhor, vão ser unificados numa só Jerusalém celeste, e nós vamos receber, e nós vamos nos alegrar, e eu vou olhar e vou falar assim, graças a Deus, eu criei, porque eu ouvi a palavra, e a palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Hoje nós estamos reunidos aqui, irmãos, não porque nós estamos invejosos da prosperidade que está lá fora,
Hoje nós estamos reunidos aqui, não porque o Senhor nos escolheu como os maiores sábios da terra. Nós não estamos reunidos aqui porque temos respostas complexas. Não, nós estamos reunidos aqui como povo pecador que confia no sangue do Cordeiro. Como povo que crê, Senhor, eu estou construindo aqui neste lugar uma arca. Senhor, eu estou construindo nesse lugar um barcão grande. Todo mundo que passa lá fora fica assim, o que está acontecendo aí? Todo mundo que passa lá fora fala, são malucos. Todo mundo que passa lá fora não sabe que vem rios de água sobre este lugar e a minha casa será salva no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, povo de Deus. Deus está preparando esse lugar como uma grande arca e nós vamos para o céu. Nós vamos para um lugar onde não dependeremos mais do homem. Eu preciso renovar, eu preciso restaurar, eu preciso estar diante de Deus e falar, Senhor, batiza-me com o teu Espírito Santo, enche-me do teu Espírito Santo, para que eu possa receber de ti. Sabe a promessa que Amós faz profeticamente, irmãos? Amós profetiza sobre uma cidade arrasada. Israel estava vivendo um tempo de prosperidade. Mas ele profetiza, diz assim, assim haverei de plantá-los na sua terra. Versículo 5 do capítulo 9 de Amós. Assim haverei de plantá-los na sua terra, e não serão mais arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor, o teu Deus. Deus está restaurando o jardim. Deus está restaurando o lugar onde você vai estar passeando com Deus. Aquilo que lá em Gênesis lhe foi roubado. Não de você, mas do próprio Deus. Quando o diabo tirou o homem dali, ele não estava roubando o paraíso do homem. Ele estava roubando o homem do paraíso. Ele estava tirando de Deus a alegria de estar perto de você. Por isso que quando Jesus convida, irmãos, Ele não convida porque você seja poderoso, não, Ele convida porque Ele ama estar na sua presença. Quando você está orando para o Senhor, quando você vem para esse lugar, Deus está ansioso que você venha, porque Ele quer estar perto de você. Deus quer estar perto de você. E Ele nos congregou para que você esteja com a sua casa aqui. O desejo do meu coração é que a minha casa esteja perto do Senhor comigo. Amém? Esse é o desejo que eu quero para você. Não permita que o diabo roube Deus de novo. Não permita que o diabo te convença de que as coisas emocionais são mais verdadeiras. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu digo não à carne. Eu mortifico a carne. Meu pensamento, eu falo nunca. Nunca, porque eu tenho por certo que aquele que morreu por mim vai voltar. E essa palavra edifica os meus passos. Essa palavra me dá a certeza que eu posso estar plantado aqui. Eu vou falar, Senhor, eu vou estar aqui. 1000 vão cair à esquerda, 10.000 à minha direita, mas eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Nada vai me convencer do contrário. Eu sou profeta de Amós, eu sou como Amós em terra estrangeira, pregando o tempo do Senhor, pregando enquanto as pessoas dizem, deixa de pregar, larga isso, vive a tua vida, convença-se, volta para a tua casa. Eu quero falar para você isso, Deus é um Deus que fala não só ao meu coração, fala a minha razão, fala a minha razão. Amós veio nos chamar e falar assim, espera no Senhor, porque Ele nunca faltou com a sua palavra.